Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o David novamente. E galera, dessa vez nós vamos fazer uma pequena análise aqui, né? Mais uma vez aí, de um raciocínio de algumas pessoas, né? Principalmente do Luiz Felipe Pondé, né? O Luiz Felipe Pondé, ele participou de um Flow Podcast, né? Com o Igor, né? O Igor 3K e o Monark, né? Onde ele falou sobre alguns assuntos, né? E foi uma conversa bem bacana, vou confessar para vocês. Geralmente, quando eu escuto o Luiz Felipe Pondé conversando sobre assuntos, eu vejo, né, ele falando uma série de besteiras, principalmente quando se trata de ateísmo, né, uma série de besteiras e coisas sem senso comum, sabe? Dando a impressão de que ele, inclusive, não tem aprofundamento na perspectiva ateísta e naturalista mais profunda, principalmente na academia, né, entre os filósofos mais contemporâneos, etc. No âmbito da filosofia analítica da religião, por exemplo. Na metafísica, etc. Enfim, filósofos naturalistas que trabalham em áreas da filosofia, certo? E assim, eu costumo ver, né, ele passando muito pano para a religião, né, fazendo aquela amaciada nos cristãos, etc. E nessa conversa aqui que eles tiveram, né, nessa entrevista, que o Luiz Felipe Pondé concedeu aí pelo Monark e pro Igor 3K, eu não notei esse tipo de coisa, né? Pelo menos não de forma tão forte, exceto por esses momentos aqui que eu vou abordar aqui neste vídeo, ok? São momentos específicos onde ele dá essa deslizada e onde eu quero fazer um circo, né? Fazer um circo e dar uma analisada, né, no que ele falou aqui, pra ver se realmente procede essas coisas não. Que foi justamente ele falando sobre o argument from evil, né, o argumento do mal, o problema do mal, e ele falando que ateísmo é dogmático, né, de certa forma. Mas vamos lá. Que é mais niilista, essencialmente. Será? Sim, não necessariamente. Não? Não, acho que você pode... Dá pra você entender das coisas que você estudou, dá pra você entender, olhar o mundo de uma forma diferente dessa tua que tu olha? Por exemplo, dá pra acreditar no... É possível, é possível. É claro que eu não consigo extrair de mim mesmo aquilo que eu sou, né? Se eu conseguir, eu sou psicótico, né? Mas assim, eu consigo entender, inclusive porque, por exemplo, eu consigo perceber que existe muita sabedoria em livros religiosos. Eu percebo isso. Eu não sou aquilo que alguns chamam de ateu todinho, né? Que acha que... Aqui ele está falando provavelmente sobre a questão das discussões filosóficas mais profundas, né? Sobre os argumentos, os conceitos, etc., mais bem trabalhados academicamente, etc., né? Entre pensadores religiosos e etc. Até aí eu concordo sim com ele, se é isso mesmo que ele quer dizer, né? Que existe um certo grau de profundidade em algumas das ideias religiosas, mas eu acredito que essa profundidade ela não é algo consistente, certo? Ela é uma profundidade em algo que no final não vai dar em nada, entendeu? Não vai dar em um lugar ali onde não vai ter para onde correr, onde os conceitos vão ser colocados na parede e vão ser massacrados ali com um raciocínio mais bem estruturado do lado naturalista, certo? Mas eu entendo o que ele quer dizer aqui, acho sim que é uma discussão que vale a pena se aprofundar, né, nas questões religiosas, etc. Principalmente no âmbito da filosofia da religião, que é o que ele vai, enfim, dar uma pincelada aqui. Mas enfim, é isso aí, bora lá. Que porque ele é ateu, ele é mais inteligente. Eu acho que o ateísmo é a forma mais fácil. Dizem que Deus é bom, o mundo é uma merda, logo ele não existe. Né? Isso a gente chama em filosofia de argument from evil, o argumento a partir do mal. Né? É um argumento sério, eu fiz uma versão corintiana dele, assim, Tá. né? Compacta. Mas assim, Não é bem assim, sabe? Não é bem assim, ô Luiz Felipe Pondé. Tem várias formulações diferentes desse argumento, né? Várias versões diferentes. Tem alguma. Eu peço que vocês, por gentileza, se dirijam para essa live aqui, né? Eu vou deixar linkado aqui no. Vai ter um card passando aqui em cima, certo? No vídeo. E vai ter um link na descrição da live onde eu e outros colegas meus, né, de estudos aí em filosofia, abordamos, né, várias formulações diferentes e inclusive traçamos
a questão do contexto histórico do surgimento de várias das formulações até os dias de hoje, né, até as formulações mais contemporâneas desse argumento, ok? Ele não é um argumento tão simples assim, certo? Pelo menos não as reformulações mais robustas. Talvez as formulações primitivas sejam assim superficiais, né, e possam ser ridicularizadas assim dessa forma como você está fazendo, ô Pondé. Mas existem outras formulações que são muito mais sérias, muito mais profundas e muito mais bem estruturadas por pensadores como Paul Draper, enfim, e William Lane Royal e outros, né? O John Schellenberg, enfim. Então eu acredito que essa questão de ridicularizar esse argumento, né, aí no Flow foi algo muito ruim da sua parte, principalmente se você se diz um profissional na área da filosofia e da religião, né. Essa sua tiradinha, né, com o argumento, eu achei que foi um pouco imprudente, digamos assim, né? Em formulações mais superficiais, né, as primárias, realmente parece ser uma coisa muito boba, sabe? Parece ser uma coisa realmente bobinha esse argumento, mas quando você vai para uma coisa mais aprofundada, né, para formulações mais robustas, você percebe que não é bem assim que a banda toca, né? E inclusive, né, eu tenho também um vídeo aqui no meu canal, focado nessa questão dos programas do mal, que é justamente o da leitura comentada do livro do Michael Martin, no capítulo 10, da Andrea N. Weisberger, que eu vou deixar também linkado na descrição, e vai ter um card passando aqui em cima para vocês darem uma olhada, certo? Ou seja, tem esses dois vídeos, né, a questão da live, né, da live que eu tive no canal da Liga Racionalista, né, antigo Além do Ateísmo, que é do canal do Antônio Miranda, junto com o pessoal, e essa aqui, né, que vai estar agora passando o card aí para vocês, que é justamente o vídeo onde eu abordo os problemas do mal no livro do Michael Martin, organizado pelo Michael Martin, aliás, né, onde um dos capítulos, né, uma filósofa chamada Andrea M. Weisberger, ela aborda diversas formulações e respostas dos teístas e refutações das respostas e teodiceias dos teístas, tentando se defender contra o problema do mal, né? Tentando justificar a existência do mal e compatibilizar com a existência desse conceito de Deus padrão ocidental, né? Desses conceitos padrões, né? Que seria o teísmo clássico e o teísmo neoclássico, certo? Vamos lá. Sim. E é possível, eu acho que dependendo da história de vida das pessoas, que elas de repente façam uma trajetória como essa, como tem muito filósofo que se dedica, que é religioso, muita gente. Eu era muito ateu antes, e eu passei por um processo de perda e acabei me descobrindo bem religioso, não religioso. Crente. Crente em Deus. Porque o estalo para me tirar da merda que eu tive foi começar a viver a vida como se Deus existisse e a minha vida importasse. Monark, é o seguinte, cara. Você fala isso, cara, mas assim, é complicado, né? É complicado porque parece que você tá meio largado na coisa, né? Você tá meio largado aí com essa questão dos vícios, etc. Eu vejo que você utiliza muito, né? A ervinha muito louca, né? A ervinha muito louca aí, como dizem. E, cara, eu conheço ateus que não aderem a esse tipo de coisa, não tem esses tipos de vícios, né? Esse tipo enfim, de vício padrão, né? Em drogas, etc. E são pessoas que se sentem muito mais significativas, né? Muito mais cheias de propósito, justamente em virtude de não ter nenhuma divindade guiando ali, dando uma finalidade última para elas, estabelecendo uma finalidade última, né? Isso inclusive se alinha com o que eu abordo no meu vídeo O Propósito da Vida, né? Eu vou deixar um card passando aqui em cima e um link na descrição, né? Na verdade, eu acredito que o verdadeiro significado da vida, o verdadeiro sentido da vida, ele emerge a partir da noção de que você é o dono de si, né? E você é o dono do seu destino, né? Você é quem estabelece o sentido para a sua vida, né? Eu acredito que é muito mais significativo você encarar dessa forma, né? Porque você estabelece esses objetivos em termos reais, né? Em termos de metas e objetivos reais, né? Pautados na realidade dos fatos e não simplesmente em um ser que supostamente existiria aí, mas que nós não temos nem certeza nem nada, né? E que nós temos bons argumentos para até mesmo refutar muitos destes conceitos do que seria essa divindade, essa coisa aí divina, certo? Então bora lá. A partir do momento que eu incorporei essas duas coisas na minha mentalidade, as coisas começaram a mudar. E pra aí, melhor. Pra melhor. E isso aí
meio que solidifica, meio que dentro da minha cabeça, racionalmente, que a percepção que Deus existe é positiva para mim, e que mesmo... E aí eu fui olhar os dados, os empíricos e tal, e no máximo que a gente pode chegar é 50% se Deus existe ou não. Sim, cientificamente falando. Não tem. Deus não é uma variável. Deus não é uma variável, como a gente fala. Cientificamente falando, não dá pra gente chegar na conclusão de que Deus existe, nem Deus inexiste, né? Nós precisamos de uma discussão aí acerca da filosofia, né? Dos pressupostos filosóficos, dos argumentos, etc. A gente precisa ir no famoso vai e vem, né? O back and forth, né, que eu sempre vivo falando, é aquela questão do contexto dialético, né, o contexto de discussão. E aí a gente vai avançando argumentos, vai analisando os argumentos, rebatendo argumentos, reformulando argumentos, etc. E a gente vai avançando na discussão, né? Um teísta chega e fala que Deus existe. Aí você pega e fala pra ele, bom, se você acredita que Deus existe, então prova pra mim. Aí ele vai lá e dá um argumento. Aí você vai, analisa esse argumento, como ateu, né? O ateu ele vai e analisa o argumento do cristão. Aí ele vê falhas no argumento, ele vai e refuta o argumento, né? Ele joga contrapontos ao argumento. Aí o que o cristão faz? Ele fala, bom, então vou reformular esse argumento. Ele vai lá e reformula o argumento, em outros termos, vai e avança de novo no ateu. Aí o ateu tenta rebater com os mesmos argumentos, e aí ele vai e não consegue. Aí o que ele faz? O ateu ele vai e reformula a refutação dele, né? Ele reformula o contraponto dele para se adequar ao novo argumento formulado pelo cristão, né? E aí ele vai e refuta esse argumento do cristão com base nessa nova reformulação. E daí a discussão ela vai progredindo, certo? Inclusive eu pretendo fazer um vídeo posteriormente falando sobre essa questão, né? De forma mais detalhada, mas enfim, dessa forma que nós vamos prosseguindo, né? E vamos progredindo na discussão acerca da inexistência ou existência de Deus, entendeu? E assim, não é propriamente 50% com 50%. Por quê? Porque eu acredito que os naturalistas têm uma certa vantagem, né? A vantagem é que nós temos certos fatos aí, certas coisas, né? Certas descrições a respeito da realidade que elas justamente descrevem, né? Elas descrevem justamente de forma perfeita, né? De forma adequada. Talvez perfeita não, né? Mas de forma adequada certos fatos da realidade em termos puramente naturais, ou seja, em termos naturalistas. Então, o naturalismo ele avançou terreno sobre as explicações sobrenaturalistas. Então, se as explicações naturalistas sempre continuam avançando e cobrindo as lacunas que a explicação sobrenaturalista exercia algum papel explicativo, então eu acho que existe uma vantagem do naturalista nessa questão de explicações e etc. O que, a meu ver, já derruba essa ideia de que é 50% para 50%. Eu acredito que a visão do naturalista ela tem uma porcentagem maior de credibilidade do que a do sobrenaturalista, entendeu? Mas enfim. Bora lá. Fala em filosofia passiva de controle epistemológico. O que significa isso? Significa que você não tem como testar se Deus existe. Não tem nem como, não é nem provar que ele existe. Não tem como testar. Porque você não testa Deus em laboratório. Sim. Entendeu? Então, Isso que o Pondé está falando é justamente aquela questão que envolve a categoria, né? Deus é de uma categoria de seres que é distinta dos seres convencionais que nós alegamos existir ou que nós trazemos aí, né? Ou que podem ser comprovados pelo método científico, né? Deus seria um ser que ele está além desse escopo, né? E de tal forma ele não seria aí falseável, né? Não seria abordável aí pelo método científico moderno, certo? Por isso que nós dizemos que os ateus e os teístas que se utilizam da ciência para provar ou desprovar a existência de Deus, né, para refutar ou para comprovar a existência de Deus, eles estão incorrendo em um erro de categoria. Então, quando vocês virem um teísta e um cristão falando que a ciência provou Deus, pode ter certeza, né? Pode ter certeza não. Pode ter um certo grau de convicção aí de que esse cara muito provavelmente está incorrendo em um erro de categoria, certo? Ele está tentando usar a ciência para dizer que a ciência prova uma coisa que a ciência sequer se coloca como uma forma de demonstrar, né? Como forma de provar, né? Esse tipo de ser, né? Que seria Deus, esse conceito de Deus, ele não é comprovável aí ou provável aí, né? Não tem como você provar esse Deus através do método científico e nem mesmo desprovar. Então, quando você vê um ateu também falando para um cristão provar Deus empiricamente ou coisa desse tipo, você pode ter quase certeza aí, né? Pode ter um certo grau de convicção aí que esse cara provavelmente também está incorrendo em um erro de categoria, certo?
Você pode até dizer que existem alguns elementos de alguns conceitos de Deus, né, principalmente deuses que fazem milagres, etc., que pode ser analisado empiricamente, mas como por exemplo a questão dos milagres, etc., né? Mas mesmo assim, mesmo isso não é um fator que deve servir como um checkmate no teísta, entendeu? Então, mesmo entendendo nestes termos, né, de você poder analisar certos eventos sobrenaturais, como os milagres, etc., empiricamente, mesmo esses elementos serem passíveis em um certo nível de testabilidade, ainda assim não é suficiente para você refutar nem provar a existência desse Deus, certo? O que ele pode servir é justamente para minar a probabilidade ali, né, de ser algum evento credível, etc., né? Mas não para refutar esse Deus definitivamente, entendeu? Nós precisamos de argumentos filosóficos, precisamos de raciocínios filosóficos para poder bater o martelo ali e falar, ó, essa coisa aqui não existe, ou ó, essa coisa aqui existe, entendeu? Então é justamente isso. Por quê? Porque é uma categoria diferente de seres, ou seja, você analisar Deus e analisar os outros seres, o tipo de prova, né, tipo de evidências que são demandadas para um tipo de ser e o tipo de evidências que são demandadas para outro tipo de ser são totalmente diferentes, certo? No caso de um ser que seria material, etc., alguma coisa assim, por exemplo, alienígenas ou coisas assim. Se alguém alega que avistou um OVNI, alguma coisa assim, essa pessoa, sim, essa alegação ela é falseável, ela é passível do método científico. Você pode utilizar esse método empírico, etc., com a ciência, etc., com o arcabouço científico moderno, para poder analisar certas alegações de cunho mais empírico, né? Mas agora, quando envolve uma questão muito metafísica, como a questão da existência de Deus ou não, aí você já demanda mais raciocínios, certo? O ateísmo, enquanto tal, do ponto de vista do cético, que é aquela pessoa que coloca teorias contra outras para perceber as fragilidades delas, o ateísmo é o que a gente chama de dogmatismo negativo. Você faz uma afirmação negativa que, por sua vez, não dá para provar. Entendeu? Não exatamente. Né? Não exatamente. E essa questão de dogmatismo negativo é absurda, né? O ateu, ele não é dogmático ao ter tal tipo de postura. Ele simplesmente é coerente com o arcabouço epistemológico, ou seja, o arcabouço envolvendo o método de se obter conhecimento do qual ele é adepto. E para ser coerente dele, ele tem que analisar justamente as evidências e trazer um output, né? Ou seja, uma saída ali, né? Com base nas evidências que ele analisou, etc., com os raciocínios que ele teve, com base nessas evidências, etc., um output adequado para explicar aquelas coisas, né, aqueles eventos, etc. E nenhum desses outputs é a ideia de um Deus ali, entendeu? Então ele é plenamente coerente e racional ao manter a posição, né, dele de descrença acerca da proposição de que Deus existe, etc, né? E aí nós temos que fazer a distinção entre duas formas de ateísmo que eu defendo aqui no meu canal, né? Eu defendo um conceito de ateísmo que ele se divide em dois tipos, né? Que é uma visão mais ou menos alinhada com o filósofo ateísta, né, e naturalista Michael Martin, né? Que é justamente e que eu não vi ainda uma refutação boa, né? Eu estou aberto a mudar de opinião, inclusive eu estou ciente de algumas objeções, mas eu não vi essas objeções como muito fortes contra esse conceito de ateísmo que eu avanço aqui no meu canal, né? Que é o conceito de ateísmo negativo e positivo, né? A ideia de que Deus, de que o ateu negativo seria aquele que ele suspende, né, o juízo a respeito da proposição de que Deus existe, né? E ele mantém uma descrença nessa proposição, mas ele não faz nenhuma afirmação positiva, né? Se existe definitivamente ou não. E o ateu positivo, que é aquele que afirma, né? Que realmente tem uma crença positiva de que Deus não existe, né? Ele acredita na proposição de que Deus não existe, certo? E aí, você fazendo essa distinção entre dois tipos de ateísmo, você não pode dizer que, por exemplo, um ateu negativo seria dogmático. E nem mesmo um ateu positivo, porque o ateu positivo ele pode negar esse conceito de Deus, ele pode afirmar essa proposição negativa, né, que seria Deus não existe. Ele pode afirmar e acreditar nessa proposição de que Deus não existe. E pode ter boas justificativas filosóficas para manter essa proposição. Então, assim, mesmo essa forma de ateísmo positivo, né, que eu me refiro como positivo aqui no meu canal,
ainda assim seria racional, seria uma posição racional e não dogmática. Ela não seria pautada simplesmente na vontade de crer ou coisas assim, sabe? Ou simplesmente da força de vontade de crer ou qualquer coisa desse tipo, que a gente possa se referir dessa forma. Nem sei se é muito adequado falar força de vontade, né, de acreditar, etc. Mas não é algo alinhado com o que o cristão geralmente tem. Os cristãos, principalmente os mais senso comum, têm como fé, certo? Então, nesse caso aí, é realmente totalmente sem sentido essa alegação do Pondé. Para quem quiser entender essa distinção entre ateísmo, né, positivo e negativo, eu vou primeiramente deixar um link aqui no canto superior, certo? Aliás, vou deixar um card aqui no canto superior passando, né, sobre o vídeo, né, que eu defino o que é o ateísmo, e vou deixar outro link, né, posterior aí, agora na finalização, né, da nossa análise aqui do raciocínio do Pondé, eu vou deixar também outro card passando aqui em cima, que é o que fala sobre a distinção entre ateísmo negativo e positivo e a distinção do ateísmo negativo do agnosticismo, né, que pelo menos eu faço aqui no meu canal, certo? Vocês podem questionar essas minhas definições, é claro, não tem nenhum problema. Se vocês quiserem questionar lá, todos os meus comentários estão livres, vocês podem chegar lá e questionar, né? Igual eu, por exemplo, já tive uma discussão com o José Haddad, né, do canal Deus em Questão. Vou inclusive deixar um link aqui na descrição do canal dele, né? E um card passando aqui para vocês se inscreverem no canal do José Haddad, onde ele defende que ateísmo é uma crença também, assim como o teísmo, né? Mas isso nada. Só para deixar claro, galera, o fato de do ateísmo poder ser uma crença ou não anula a sua credibilidade, né? Não anula a sua veracidade, certo? E o fato de estar correto ou não, certo? De ser uma crença correta ou não, entendeu? Mesmo se a gente adotar o conceito que o José Haddad aborda no canal dele, né, Deus em Questão, de que o ateísmo é uma crença, isso nada minaria a nossa posição, beleza? E ele explica lá, inclusive, se eu bem me lembro, ele explica no vídeo lá um pouco disso, certo? Então, assim, é uma discussão que vale a pena ter, né, sobre a questão das definições de ateísmo, agnosticismo, etc. E também é justamente isso, né? Eu queria fazer só uma análise desse raciocínio do Pondé, porque ele me parece que ainda assim deu uma passadinha de pano ali, tentou colocar dar umas espetadas, né, na posição ateísta ali, né, manter que não é tão racional assim quanto parece. Mas enfim, é somente isso. Mas de resto, a entrevista do Pondé no Flow Podcast em geral foi boa, cara. Foi razoável, sabe? Foi razoável, não foi horrível, não foi igual às outras entrevistas e os outros vídeos que eu vi dele, onde ele fala um monte de besteira mesmo sobre ateísmo, né? Sobre ateísmo, sobre irreligiosidade, sobre ateísmo ser algo superficial, etc. Não me parece que o Pondé ele conheça muito profundamente os pensadores ateístas e naturalistas modernos, certo? Contemporâneos, etc. E não me surpreende muito isso, sabe? A maioria da galera do Brasil aqui não conhece nem os acadêmicos, nem as pessoas mais do senso comum. Então é realmente algo que eu quero trazer aqui mais para o canal, né? Para vocês conhecerem. E que outros colegas meus, como por exemplo o Alisson Souza, o Técio Medeiros e o Gilberto Santos, né? Eles visam trazer aí, né? Eu vou deixar inclusive canais aí na descrição, principalmente do Gilberto, certo? Os links dos canais do canal do Técio e do Alisson, né? Eles já estão em todos os vídeos, né? Eles são parceiros nossos aí. E é justamente isso, beleza? Agradeço aí vocês por terem ficado aqui. E valeu, falou e até mais.